Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso culto. Tivemos um tempo muito bom pela manhã. Jorge falando sobre política, visões políticas, trazendo sobre o liberalismo, algumas vertentes ali. Foi muito bom. O pastor Fábio pregou no livro de Lucas, capítulo 9. E hoje nós vamos ser expostos à palavra de Deus através do Hernan, está aqui, mas eu vou deixar ele falar. Quando ele assumir aqui, ele se apresenta mais um pouco para os irmãos. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, vamos ler o Salmo de número 96. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. O salmista diz o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e nessa noite viemos aqui te render glórias, exaltar ao Senhor e bendizer o seu nome. Somos salvos por Cristo Jesus. Somos redimidos. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, ó Deus, nos alcançou. Louvamos ao Senhor, Deus querido, porque o Evangelho adentrou o nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a fé necessária para crermos com o coração e professarmos com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Deus querido, por nos inserir na sua família, no seu povo, cujo Cristo é a cabeça. Nós te louvamos, ó Deus, porque estamos aqui como sinal da sua misericórdia e benevolência. Todos os dias a sua misericórdia se renova sobre nós e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Te louvamos, ó Deus, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Te louvamos porque dependemos do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pois o Senhor é o nosso Deus e somos ovelhas do seu pastoreio. Que o Senhor, Deus amado, nos conduza nessa noite, para que possamos cantar ao Senhor com alegria, para que possamos exaltar ao Senhor, se entramos aqui tristes, preocupados, que isso, Deus amado, sirva de escada para nos aproximarmos de Ti, se entramos contentes, ó Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, que isso também sirva de degraus para que possamos nos aproximar do Senhor. Deus amado, que o nosso culto ao Senhor não seja, ó Deus amado, frio pelo que temos vivido nesses dias, mas que possamos nos alegrar com a esperança de vida eterna que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, nós te louvamos e bendizemos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus pela esperança que temos, por aquilo que Jesus Cristo
deixou a nós na sua palavra. Ele disse que voltaria para o Pai e ele foi preparar lugar para que possamos estar juntos com ele. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Nós lemos esse texto hoje de manhã também. Nós vamos ler os versos 12 e 13, Hebreus capítulo 4, os versos 12 e 13, e depois nós vamos a Deus em oração, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Esse texto aí nós vamos ler, nós vamos ser apresentados a esse Deus que, diante dos olhos dele, nada fica encoberto. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Chamar o Hernan, pedir ao pastor Norival que ore pelo Hernan. Graças a Deus, o Hernan é um dos missionários que a igreja apoia. Pedir ao pastor que ore por ele. Em seguida, o Hernan está com a palavra. Senhor nosso Deus, nós o amamos, meu Deus, e nós o agradecemos. Porque a tua palavra diz, e é verdade, que o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, meu Deus, porque o amor do Senhor nos acolheu. Ó Deus, nos recebeu novamente na presença do Senhor, transformados, ó Deus, regenerados, como servos do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite estamos aqui por causa disso. Porque pelo que o Senhor fez em nós e por nós. Muito obrigado, recebe a nossa adoração, Senhor. Eu rogo ao Senhor, pelo teu servo, pastor Hernan, Deus, trabalhando, Deus, num lugar que tem sido tão desafiador, ó Deus. E o Senhor o tem usado ali com tantos outros servos de Deus, a sua família, ó Deus. Nós o agradecemos por eles. Estão fazendo ali, ó Deus, um trabalho e nós podemos estar ali com ele quando estamos, ó Deus, nessas orações. Estamos acompanhando-os, ó Deus, no que Deus, o Senhor tem nos permitido, para que eles sintam-se mais seguros, ó Deus, principalmente seguro pelo Senhor, mas também sabendo que igrejas, ó Deus, têm orado por ele e por sua família. Agora, ó Deus, usa o teu servo naquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para este momento, que o Senhor usa, ó Deus, para a sua glória, e os nossos corações sejam movidos, ó Deus, também para a glória do Senhor. Mais uma vez, obrigado, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, nos apresentar ao Senhor sempre, na humildade, ó Deus, que nos convém, diante do glorioso Deus que é o Senhor. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês. Eu trago aqui os cumprimentos da minha família. Nós estamos hoje já entrando no 6º ano como missionários aí em Portugal. Se você recebeu esse cartão de oração, esse é um cartão de oração que nós utilizamos para poder enviar às pessoas, e a ideia é colocar no frigorífico, colocar isso aqui, e cada vez que vai tomar água ou pegar alguma coisa da geladeira, aí vocês veem a nossa foto, aí você ora por nós, tá bem? Por favor, ore por nós, lembre de nós em oração. É muito bom voltar à igreja, aqui a primeira igreja Batista Montemor é muito bom, porque aqui tenho grandes amigos, o Senhor me prometeu fazer muitos amigos, e eu me sinto em casa, e isso para os missionários é muito bom, Abra sua Bíblia, vamos lá. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, fala do nosso grande profeta chamado Elias. O profeta Elias, grande profeta do Senhor, que fez muita coisa. No capítulo 18, versículo 1, a palavra de Deus disse assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe,
porque darei chuva na terra. Versículo 2. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e 50 e 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Esse momento do Monte Carmelo, eu quero que o irmão possa terminar hoje à noite entendendo que o Deus do Monte Carmelo é o mesmo Deus de hoje. Que o mesmo Deus do Monte Carmelo é o mesmo Deus do Monte Horebe. E nós vamos ver a diferença. Porque o Monte Carmelo era um lugar muito legal. O Monte Carmelo, para o povo de Israel, era um lugar de prosperidade, era um lugar verde, lugar onde tinha muita coisa para se aproveitar. E foi aqui que o nosso profeta Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Foi lá que o profeta Elias diz: olha, rei Acabe, é o seguinte, a sua esposa, a mulher, a Jezabel, está matando todos os profetas. Então nós vamos fazer um duelo. Se Deus da Jezabel, Baal, é realmente o Deus, então ela vai ganhar. Mas se meu Deus for, então nós precisamos tomar algumas decisões. E o irmão sabe muito bem do que aconteceu. Lembra? Fizeram naquele altar, os 450 estavam aqui em cima, começaram a orar para que Deus possa fazer algo, para que o Deus deles, Baal, pudesse se manifestar de alguma forma, e colocaram aí carne. E essa carne oferecida a Baal, carnaval, era um momento ruim. Era um momento onde os 450 começaram a se cortar, a se disfarçar para poder invocar o nome de Baal e poder acontecer alguma coisa. Mas aconteceu, foi nada. Era a vez do Elias. Elias diz assim: pode colocar aqui a carne, pode fazer. E ele fala assim: a madeira está seca. Tá, então joga água nela. Elias, se vamos prender fogo, como é que nós vamos jogar água? Você tem razão. Então joga 4 vezes água nela. E eles jogam água, eles formam uma piscina, e nesse momento Elias ora. E olha que interessante, Elias ora e diz: Senhor, é agora o momento do Senhor se manifestar. E nesse momento a Bíblia nos ensina que fogo desce do céu, consome não somente o altar, senão que seca tudo. Irmãos, eu não sei você, mas se você vê fogo do céu, eu acreditaria, porque nós precisamos ver. Alguém te falaria: não, Deus não existe, se você vê fogo descer do céu? Ou qual seria a sua resposta? Não, Deus existe. Deus existe. Irmãos, o Elias viu fogo do céu descer. Que mais crente que o irmão Elias, que o profeta Elias, para dizer que Deus tem poder? Mas aí vem o capítulo 19. E no capítulo 19, Elias está em outro monte, no Monte Horebe. Sabe o que ele estava dizendo? Basta, Senhor, tira a minha vida, porque a mulher, a Jezabel, me ameaçou. Irmãos, quão rápidos a gente perde a nossa gratidão a Deus. Elias é muito parecido com você e comigo. Sabia que na psicologia é utilizado, se eu quiser tirar uma lembrança boa da sua mente, é simplesmente te colocar uma lembrança ruim, porque a gente é programado para lembrar as coisas ruins. Quer ver? Eu vou te dar 5 segundos. E você vai lembrar 3 coisas ruins que aconteceram no ano passado. Qualquer, 3 coisas ruins. Tá bom? Valendo. Ok. Agora eu vou te dar 5 segundos. E você vai lembrar 4 bênçãos do ano passado. Acabou. O que é mais fácil? Lembrar as coisas ruins ou das bênçãos do Senhor? Sabe por quê? Porque a gente é igual a Elias. A gente esquece que o Senhor
a gente esquece que o Senhor está conosco. A gente esquece da bênção. Irmão, se você está aqui nessa noite, é uma bênção. Se você tem roupa para vestir, é uma bênção. Quantas pessoas não gostariam de estar no lugar do irmão em vez de estar no UTI hoje? É uma bênção. Você respirar é uma bênção. Irmãos, a gente esquece. Às vezes a gente precisa passar pelo Monte Carmelo, mas o Monte Horebe está logo aí. Irmãos, nos tempos antigos, esse monte significava prosperidade. E 1 Reis 18 nos ensina isso. E nos traz na nossa mente essas duas figuras. Vamos lá. Irmãos, redes sociais mentem. Nas redes sociais, você pode colocar qualquer foto rindo, mas a gente sabe que muitas dessas fotos dentro você está pedindo socorro, gritando. Não aguento mais, gritando. Eu preciso de ajuda. Gritando. Irmãos, às vezes a gente vive um fora que todo mundo quer ver, mas por dentro nós somos reais. O povo, irmão, o povo em Israel estava dividido. Por fora, Israel, na época de Elias, eles eram muito organizados, era uma nação muito boa, mas por dentro, espiritualmente, eles estavam gritando socorro. O Carmelo foi o palco para o confronto. Os 450 profetas de Baal foram mortos ante a manifestação de fogo. Mas no 19, nós vemos Elias pedindo para morrer porque alguém diz para ele que Jezabel queria matar ele. Irmãos, é que às vezes a gente esquece que a gente é pó. E que a gente esquece que o Senhor vê o coração. Não adianta, às vezes, a gente vir de domingo e translucir uma coisa que está boa. Inclusive, isso que eu não gosto, às vezes, que você pergunta para alguém, está tudo bem? Que é a resposta? Qual que é a resposta que a gente sempre recebe? Está tudo bem, tudo mentira, não está bem. Não está nada bem. Está tudo bem? Não, não está bem. Ah, mas se alguém falar não está bem, então estou me comprometendo. Sim, irmãos, nós somos cristãos. Precisamos nos comprometer com o bem-estar do outro. Irmãos, foi essa atitude, e eu posso falar isso porque ele não está aqui, mas foi essa atitude que o Alejandro teve na escola e foi separado. Hoje na escola do Alejandro existe um mural na frente, onde do lado esquerdo está o quadro de honor por notas, ou seja, pelas melhores notas da escola como um todo. E do lado direito criaram um lugar que é honor ao mérito. E a única cara que está lá é do Alejandro e diz assim, Alejandro Correa Duarte está no quadro de honor por seu altruísmo. Altruísmo significa você sentir a dor do outro. Eu falava para meu filho, filho, olha lá, sabe todas as lágrimas que você passou, sabe todas as fúrias que a gente passou, olha como o Senhor exaltou, e não é por sua causa, é por alto, é porque Ele faz em você, através de você. E foi simplesmente uma situação onde a mãe de uma amiga dele, dentro da sala, que não conversava com ele, morre. A mãe dessa menina morre e a menina sai correndo da sala. O professor seguiu dando aula, porque tanto faz, não importa. Aí ele se incomoda porque a menina saiu correndo. E ele fala, professora, posso ir a ver o que aconteceu com ela? A professora disse, tanto faz, pode ir. O Alejandro vai. A menina estava chorando na porta da escola. Alejandro pergunta, você está bem? Você está machucado? Aconteceu uma coisa? E ela não responde, ela senta, o Alejandro senta do lado. E ele me contando isso, assim, pai, que raiva que eu tenho de mim, que saco. Que foi, filho? E nesse momento que eu tenho que lembrar tantos versículos, eu não lembro nenhum, não lembrei nenhum. Eu fiquei sentado do lado dele sem falar nada. Que tonto.
Mas a menina, quando ficou em pé, quando o avô chegou para levar e ver a mãe morta, ele, antes de subir, diz para o Alejandro, obrigada, e vai embora. Essa menina deu testemunho na escola, dizendo, foi o único que esteve comigo no momento mais triste da minha vida. Altruísmo não é ficar lá e sentir a dor do outro. Irmãos, a gente está ficando frio, igual que os portugueses. Tem gente do lado de sua casa sofrendo. Tem gente que você passa na rua e você vê ele sofrendo. E a gente não faz nada. Não é dar uma moeda para um mendigo. Não se trata do dinheiro. Se trata da atitude. O que ele vai fazer com o dinheiro é coisa dele. A sua atitude como cristão é você abençoar. E você falar, irmão, se eu fui no Cobabra, amei o Cobabra, porque a menina falou para mim, Deus te abençoe. Isso não existe onde eu moro. Ninguém vai falar, Deus te abençoe. Mas a menina do Cobabra disse para mim, Deus te abençoe. Eu falei, Deus te abençoe também. Eu quero voltar só para entrar na sua caixa. Irmãos, pequenas coisas, pequenas coisinhas, detalhes fazem diferença. Não deixa se converter. Brasil, não deixa ele. Faz diferença. O Senhor olha o coração, irmão. Não tenta esconder. Não está tudo bem? Não está tudo bem. Está mal. Estou sofrendo, pastor. Meu trabalho, minha família, meu pai, minha mãe, meus amigos, estou sofrendo. Não está nada bem. Diga. Expresse. O que aconteceu com Elias? Olha capítulo 19 agora. Dá uma... na sua página. Capítulo 19. Olha o que aconteceu quando, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu amigo. Versículo 4. Ele mesmo, quem? Elias. Porém foi ao deserto, caminhou um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu morte, e diz, basta, Senhor, toma agora a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, presta atenção, o grande profeta Elias, ele entrou em depressão. O profeta Elias entrou em depressão. Depressão não é pecado, irmão. Eu vou te mostrar por quê. Irmãos, Elias entrou em um modo depressivo. E eu vou te explicar, ele em três pontos eu vou te mostrar. Porque primeiro Elias começou a se isolar. Elias começou a isolar. Presta atenção no que ele fez. Ele ouviu que ia ser morto. A primeira coisa no versículo 4. No versículo 3. Levantou-se e foi para Berseba. Ou seja, já começou a se afastar. Chegou em Berseba e deixou seu amigo. Já ficou sozinho. Depois caminhou sozinho por um dia no deserto. E lá ele pediu ao Senhor que matasse ele. Irmãos, o isolamento não começou no físico. O isolamento do profeta Elias começou no interior. Irmãos, em nome de Jesus, não se isola. Não isola. Elias fugiu. O texto diz que ele deixou seu amigo e entrou sozinho no deserto. Irmãos, isso é significativo. O isolamento começa com pequenos afastamentos. Nesse domingo não vou na igreja. Estou cansado. Amanhã é segunda-feira. Nessa quarta não vou na reunião de oração. Estou cansado. Pequenos isolamentos. E o isolamento começa com pequenos afastamentos. Irmão, não se afasta. Não se afaste. Porque quando o irmão se afasta, ouvir Deus fica mais difícil. Porque é necessário a comunhão. Igreja é necessário. É quartel general. Irmão, você precisa do calor do outro. Você precisa ouvir os outros louvarem junto com você. Isso faz bem. Isso que Deus quer. Não se isola. A ameaça de Jezabel era real.
Mas sabe o que acontece quando você fica isolado? A sua mente pega um probleminha e transforma ele num problemão. E não é verdade. O isolamento altera a realidade. A mente joga em contra de você, dizendo: o seu problema é gigante. Mentira, não é não. Quando você ouve o problema de outra pessoa que é pior, você não fala assim: ah, então não estou tão mal, né? Nunca esteve mal. Não deixa a sua mente, no isolamento, jogar em contra de você. Irmãos, o que nós fazemos em Portugal é isso: tentar que os pastores não se isolem, não estejam sozinhos, para que a mente não agrande o problema e chegue a tomar uma decisão que depois não tem escapatória. Irmãos, o que se isola busca os seus próprios interesses e não alcança a verdadeira sabedoria. Que tomou uma decisão, não tome essa decisão isolado. Não faça isso. Não faça isso. Irmãos, o esgotamento não é pecado, mas precisa ser tratado. Olha que interessante, eu gosto muito quando eu penso sobre esgotamento, porque olha o versículo 5 do capítulo 19. Olha o versículo 5. Deitou-se a dormir debaixo de um cimbro, e eis que um anjo, o que ele falou? O que o anjo fez? Brigou com ele? O que o anjo fez? Bateu nele? O anjo tirou satisfação. Pô, Elias, você viu descer fogo do céu e agora está aqui querendo morrer? Pelo amor de Deus. Foi assim que o Senhor fez com ele? O que o anjo fez? Tocou e disse o quê? Levanta-te e come. Irmãos, vamos lá. Irmão, o irmão e a irmã não é super-herói, não. O pastor não é super-herói, não. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos comer, dormir e descansar. Irmão, precisa descansar. O irmão precisa comer direito. A gente precisa dormir direito. Faz quanto tempo o irmão não tem uma noite de descanso? Irmão, o que nós estamos fazendo é lembrar as pessoas que a gente é pó. O irmão é pó. Eu sou pó. A Bíblia diz que a gente é como se fosse uma... Agora eu preciso da Thaís, que eu não lembro da palavra. Neblina. Uma neblina. Que a neblina se desfaz. Irmão, eu tenho uma certeza, e eu vou dar essa certeza. Eu vou morrer, mas você também vai morrer. Quando? Não sei. Mas a gente vai morrer. Agora, se eu vou morrer e o irmão vai morrer, a gente precisa pensar como que eu estou gastando a minha vida. Irmão, se o Senhor quer servir ao Senhor, o irmão precisa comer, dormir e descansar direito. É isso que nós entendemos quando falamos com os pastores em Portugal. Irmãos, o confronto no Carmelo exigiu uma fé pública, uma coragem. Mas, após grandes batalhas espirituais, irmãos, a gente precisa descansar. A Thaís, quando me ligou nessa noite, ela não conseguia levantar. Graças a Deus, o Alejandro faz a janta. Irmãos, a gente precisa descansar. É preciso, é necessário. Se você está cansado, irmão, precisa descansar. Eu sei, pastor, mas é o meu trabalho. Irmão, se você quiser continuar trabalhando, o irmão vai ter que descansar. O irmão vai ter que comer direito. O irmão vai ter que pisar no freio. Esgotamento não é pecado, mas precisa ser tratado. Irmãos, quando Deus encontra Elias, ele restaura Elias. E olha que interessante, ele dá o propósito, ele reposiciona. Irmãos, presta atenção.
não tenta achar o porquê da situação ruim. O irmão está passando por problema, não tenta achar por quê. Por que Deus acontece comigo? Por que não acontece com meu vizinho? Por que com minha família? Por que com meu trabalho? E por quê? E por quê? Irmão, não vai achar o porquê. Entender a mente de Deus é impossível. Mas eu posso te dar uma dica que eu faço. Comigo funciona, de repente contigo funciona. Não acho porquê. Faça outra pergunta. Faça o para quê? Para que Deus permite essa situação? Porque quando você acha o para quê, você acha o propósito. E se você acha o propósito, você sai do deserto. Para que Deus permite essa situação na sua família? Para que Deus seja honrado, para que Deus seja louvado, para que o perdão seja liberado, para que decisões sejam tomadas, para que o pecado seja extirpado. Eu não sei, mas eu sei que o para quê vai dar o propósito. Ache o propósito. Irmãos, quando a gente acha o para quê, a gente entende o que Deus queria. Olha o versículo 11, já terminando. Olha o versículo 11, diz assim: disse-lhe Deus, sai e ponte no monte perante do Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava nesse vento. Depois do vento veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Então, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto em manto e saindo, se pôs à entrada da caverna. E eis que levei uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremo celoso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procura me matar. Olha que errado que Elias estava. Às vezes a gente acha que somos só nós o centro do problema. Irmãos, com todo o amor e respeito do mundo, a gente às vezes acha que a gente é a última Coca-Cola no deserto. E não é não. A gente acha que é a última bolacha do pacote. Que se não fosse eu a fazer essas coisas, as coisas não acontecem. As coisas acontecem sim. Pode ficar tranquilo. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo. E por causa da sua fidelidade é que nós somos inseridos pela sua graça. Mas não é fiel a você. Se Ele quisesse, faria as pedras falarem. A gente tem um privilégio de ter um Deus que nos deixa participar. E é nesse privilégio, a gente tem que entender que nós precisamos descansar. Não preciso me isolar. E olha o versículo 18. Também conversei em Israel 7.000 pessoas, Elias. 7.000 pessoas que também estão junto contigo. Muita gente. Não era só você, Elias. Irmãos, propósito de Salmos 46:10. Vamos ler todo mundo junto? Então em português de Portugal, tá bem? Aqui está. Irmãos, eu sou Deus. Eu cuido da situação. Nada me pega por acaso. Nada foge do meu controle. E calma, você não é o único que está sofrendo. Tem muita gente. A única coisa que você tem que entender é que propósito é o antídoto contra o desânimo. Irmão, se alguma vez se perguntou por que você está vivo e por que tem pessoas que estão a morrer hoje, isso chama propósito. O Senhor procura adoradores que o adorem em. Então, aí está o seu propósito. O irmão está vivo para adorar o Senhor, mas é no espírito e em verdade. Adorar o Senhor é lá amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, lá que você adora o Senhor. Lá na sua resposta ríspida, na sua resposta de amor, lá que você adora o Senhor. No Uber, lá você adora o Senhor, conversa. Na escola, na faculdade, na sua família, é um momento de adoração ao Senhor.
Irmãos, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como que você veio hoje. Mas eu posso te falar como eu estou hoje. Eu estou hoje. Irmãos, eu e a minha família precisamos das suas orações. Eu e minha família precisamos descansar. Tem sido anos muito difíceis. Tem sido anos onde eu pegava muitas vezes esse teu telefone e eu dizia, acabou, chega. Chega. Mas ao mesmo tempo que eu estava desanimado, eu orava ao Senhor, dizendo, Senhor, litros e litros de lágrimas sozinho no meu carro. Senhor, não aguento mais. Minha filha está com pensamentos ruins, meu filho também, minha esposa também. Chega. Eu vou voltar. Eu não quero saber mais de portugueses. Mas o Senhor, na sua santa misericórdia, me lembrava do meu propósito. E meu propósito é adorar o Senhor em espírito e em verdade lá, com eles lá. Eu transmito esse propósito para minha família. Filha, filho, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos no Brasil? E a resposta da família é uma resposta que nós ensaiamos muito. E a resposta é, nós estamos em Portugal para servir os portugueses. Irmãos, ore por nós. Ore por minha família. Continuem vocês entrando em contato, porque isso é muito bem. Quando eu senti no coração dizer, olha, eu quero servir a Senhor, orando por os missionários, ore, entre em contato. Aqui você tem meu WhatsApp, direto meu, da minha esposa. Entre em contato. Se você quiser, eu vou ofertar para faça através da igreja. Fale com o pastor. Pastor, eu quero mandar uma oferta. O pastor, porque já a igreja já envia oferta para nós. Mas se o Senhor tocar no seu coração, faça através da igreja. Mas hoje de manhã tem pessoas que falaram assim, pastor, mas eu quero mandar direto para você. Não tem nenhum problema. Aqui embaixo tem todas as informações que você possa necessitar. Fique à vontade. Mas a ideia, irmãos, é que nós saímos por essa porta hoje e amanhã, segunda-feira, mesmo hoje, domingo, sejam pessoas com propósito. Sejam pessoas diferentes de como entraram. Sejam pessoas que não vão se isolar, que vão comer, descansar, que é necessário, que entenderam que vocês não são super-heróis, vocês precisam descansar. A gente é pó, você é pó, e um momento a sua vida vai ser ceifada. Até lá, nós vamos ser adoradores em espírito e em verdade. Aqui, Montemor, ou lá, em Portugal, aonde seja. Irmãos, quero orar por vocês. Colocar frente a Deus, agradecer novamente e ficar à disposição se tiverem perguntas depois do culto. Será um prazer conversar. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos mostra na sua palavra como o Senhor nos ama. O Senhor nos mostra como o Senhor nos dá o propósito. O Senhor nos mostra através da palavra como nosso irmão Elias passou por problemas tanto como nós. E como o Senhor curou ele, deu um propósito. Senhor, obrigado porque o mesmo propósito que ele teve de adorar o Senhor, ungindo reis, ungindo outros profetas, o Senhor nos dá hoje o propósito de ser adoradores hoje no 2026, aqui no Brasil, no Portugal. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia dos nossos trabalhos, tem misericórdia dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós não esquecemos que somos trapo de imundícia, que somos pó, mas que a sua misericórdia e sua graça
ela se posiciona e que acrescenta na nossa debilidade. Senhor, nós somos fracos, somos débeis, mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa fortaleza. Porque quando a gente está fraco, é o Senhor que fortalece. Senhor, é nessa noite, agora de madrugada, por favor, coloca teus anjos na volta da minha casa. Não deixa, ó Deus, que o inimigo amedronte a carinha durante a noite. Deus, proteja os sonhos do Alejandro e da Thaís. Dá a eles amanhã um dia abençoado. Dá a eles amanhã, a Thaís, um dia de aula tranquila, onde a Thaís possa, ó Deus, continuar espalhando a sua palavra nesses jovens tão carentes, ó Deus. Tem misericórdia dessas crianças. Senhor, eu te agradeço por essa igreja. Agradeço, Deus, pela vida do pastor Norival, por toda a sua família. Obrigado, Senhor, porque a primeira igreja batista em Montemor tem tido e tem esse olhar missionário, esse olhar cristão de entender que missões em todo o mundo ao mesmo tempo. Que o Brasil precisa, mas Portugal também, a China, a África, todos eles precisam. E essa igreja tem sido uma igreja missionária. Abre portas, ó Deus, traz recursos, traz pessoas, que sua palavra continue sendo espalhada, que o seu testemunho continue sendo tão bom nessa cidade. Abençoa cada membro aqui presente e aqueles que irão nos assistir. Dá a nós possibilidade de espalhar a tua palavra onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Cuida das nossas atitudes, cuida da nossa boca, dos nossos olhos, das nossas mãos. Consagramos tudo isso ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado. E orem a Deus pela família do Hernan. O propósito é que a gente conheça um pouco do que acontece no campo missionário e que Portugal a gente conhece só de lazer, de passeio. Cuba também, né? Só que fala muito bem, está tudo bem lá, porque vai passear e não vê. A gente tem que enxergar que o negócio é muito mais feio do que a gente imagina. Então orem por eles para que Deus abençoe o Hernan, a família dele, como outros missionários que a gente tem também, a gente sabe a luta que eles passam. Temos no Brasil também. Então, orem. Quinta-feira é um bom dia para nós juntarmos como igreja para orar. Temos colocado os missionários nas mãos do Senhor em oração. Tá bom? Deus abençoe. Ele vai ficar um tempo aqui, ali fora. Quem quiser perguntar coisa, pergunte. Meus irmãos, não se preocupe com o tempo. Depois vai dar tempo de você dormir em casa ainda tranquilo, nosso culto é cedo. Mas perguntem, compartilhem e que Deus desperte nos nossos corações a visão missionária. Né? A igreja como um todo, mas você como indivíduo também, tá bom? Nós vamos colocar em pé, nós vamos encerrar cantando o hino de número 155, O Grande Amigo.